Bem-vindos ao canal Espiral Inversa. Imprensa livre, apartidária e não dogmática. Inscreva-se no canal, faça um like, compartilhe. Ficamos gratos. Revelado: coronavírus foi fabricado em laboratório, vacina ou arma biológica, cura ou despovoamento. Para entendermos melhor todo o envolvimento que está assombrando a China e o mundo em geral com o surgimento do coronavírus, faremos uma introdução dos objetivos da China no mundo. A China se propôs fazer a chamada Maratona dos 100 anos, que termina em 2049, uma estratégia para dominar o mundo, sob a bandeira do crescente vermelho. Os grandes sonhos de dominar o mundo são parte integrante das ideologias comunistas, desde Karl Marx. Para os chineses, isso combina com a longa história do seu país. Para esse fim, os chineses manipularam políticos ocidentais e líderes empresariais para pensar que a China estava evoluindo em direção à democracia e ao capitalismo. De fato, a intenção era adquirir capital, tecnologia e outros recursos para uso na própria modernização da China. Nos últimos 20 a 30 anos, o mundo ocidental equipou os chineses com quase tudo o que eles precisam para combinar com o Ocidente, tecnologicamente. E de outra forma, centenas de bilhões de dólares ocidentais foram gastos no desenvolvimento da China e de seus negócios estatais. Muitas empresas revelaram seus segredos comerciais, na esperança, muitas vezes inútil, de permitir que eles acessassem ao enorme mercado da China. Outras vezes, foi roubo total. Em ambos os casos, não foi por acaso, mas parte de um plano de longo prazo. A revelação: os cientistas indianos descobrem que o coronavírus foi manipulado e projetado em laboratório, com inserções semelhantes ao AIDS. O estudo concluiu que é improvável que um vírus tenha adquirido essas inserções únicas naturalmente, em um curto período de tempo. Enquanto isso, a China começou a usar medicamentos contra a AIDS para o tratamento do coronavírus. O mesmo estudo encontrou 4 novas inserções do tipo coronavírus, ausentes na AIDS, ausentes de outros coronavírus. Esta descoberta, segundo o estudo, é improvável de ser fortuita por natureza, o que significa que não é um fenômeno que ocorre naturalmente. O estudo concluiu que é por causa dessas 4 novas inserções do tipo AIDS que o Wuhan coronavírus saltou para humanos, originalmente conhecido apenas por infectar animais. A China estava planejando guerra biológica. Coronavírus vazou. A doença afeta dezenas de países. Mas presumia-se ao mesmo tempo que se tratava de uma história de negligência ou insensibilidade da autoridade chinesa. Acontece que não era. Esse vírus não veio de nenhum tipo de mercado de frutos do mar ou de carne, mas de um laboratório chinês, onde os cientistas estavam desenvolvendo armas de guerra biológica, internacionalmente condenada. Deve-se notar que um vírus não é como um ser vivo natural da natureza. É um agente biológico que pode ser produzido e replicado em laboratório. O laboratório P4 está localizado na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. O mesmo Wuhan de onde foi relatado o surto da doença de coronavírus. Por trás desse ataque de vírus, está a mão de um cientista chinês, chamado Dai Hongye. Essa é a pessoa que criou o coronavírus. A China está perto de admitir que fazia parte de um programa de guerra biológica. No que diz respeito ao laboratório P4, os especialistas em biologia de todo o mundo expressaram esse medo. O laboratório está localizado a 32 quilômetros do mercado de frutos do mar de Wuhan. O coronavírus é uma arma biológica projetada, ao que parece ter sido lançada acidentalmente, de um laboratório de pesquisa de virologia na China.
Evidências sugerem que o novo coronavírus na China poderia ter saído de um evento induzido por laboratório. As possibilidades da origem: uma vacina ou uma arma biomédica. Coronavírus natural, relacionado a coronavírus de morcego, não é um vírus recombinado. É uma hipótese falsificada. Um vírus recombinado que naturalmente captou uma proteína spike do tipo SARS em seu terminal N do genoma viral. Uma hipótese especulativa e improvável. Um vírus recombinado produzido em laboratório, com o objetivo de criar uma arma biológica. Um vírus recombinado produzido em laboratório, com o objetivo de criar uma vacina. O governo chinês pode ter conduzido testes em humanos com esta vacina, ou essa vacina pode ter escapado de um laboratório. Talvez um pesquisador de laboratório tenha se infectado com o vírus durante a realização de experimentos com animais, ou os chineses estivessem realizando estudos clínicos de uma vacina contra o coronavírus em humanos. Rumores começaram a surgir quando foi descoberto que 2 cientistas chineses foram escoltados para fora do Laboratório Nacional de Microbiologia, NML, em Winnipeg, para uma investigação. Foi então descoberto que os vírus vivos do Ébola e Nipah foram enviados para Pequim, em um voo da Air Canada, em 31 de março de 2019, e também poderiam incluir o coronavírus. A história viral afirma que os 2 cientistas escoltados para fora do laboratório eram espiões chineses e que contrabandearam o coronavírus para o laboratório de nível 4 da China, em Wuhan, para armar o armamento. Em março de 2019, em um evento misterioso, um carregamento de vírus excepcionalmente virulentos da NML do Canadá terminou na China. O evento causou um grande escândalo com especialistas em guerra biológica, questionando por que o Canadá estava enviando vírus letais para a China. Embora não haja provas de que o surto de vírus tenha sido intencional, o crescente investimento da China em biociência é notório. Porém, o governo chinês mantém o silêncio e não se pronuncia sobre as descobertas apresentadas que o coronavírus foi manipulado em laboratório. O silêncio prova que algo de errado existe, e que envolve não só a China, como outros países no cenário político-econômico internacional, com a pretensão de dominar o mundo, e consequentemente, a diminuição da população. Segundo eles, o objetivo é manter o equilíbrio mundial de recursos.